Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já pedir desculpas pelo imprevisto, problema de câmera, mas vamos dar início à nossa live falando da reforma protestante. Para início, eu passo a palavra para a Marília, que é Não, então, anfitriã da live. a gente já falou aqui, né, mais ou menos sobre o que a gente vai falar hoje, que é sobre a reforma protestante, né, esse evento grandioso, a influência que jovens tiveram na época e a influência que nós podemos continuar tendo, nós como jovens, podemos continuar tendo para contribuir com esse evento, com a história que esse evento deixou para a igreja, né? A reforma protestante, ela tem um papel importantíssimo na formação do que hoje nós temos como as igrejas tidas como históricas nos dias de hoje. As igrejas reformadas, de cunho reformado. Para nos ambientar melhor, nós vamos falar um pouco da reforma. O que foi a reforma? Como nasceu a reforma? A reforma protestante, ela nasce na Europa no momento em que a Europa estava mergulhada na desigualdade social. A economia da Europa era uma economia feudal, baseada nos feudos. A peste negra estava tomando de conta da Europa. E o clero era, por assim dizer, os abastados da época. O clero exercia uma grande influência sobre os governantes da época. E é nesse contexto que surge a reforma protestante. Falar de reforma também nos leva automaticamente a falarmos dos pré-reformadores, como John Wycliffe, John Hus, que antes de Lutero também levantaram a bandeira da reforma. Mas a reforma ela surge no século XVI, no ano de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero, em resposta à venda de indulgências por parte da Igreja Católica, autorizada pelo Papa Leão X, e efetuada por Johann Tetzel, passa a vender indulgências. E quando chega na Alemanha, com essa venda de indulgências, o monge Martinho Lutero, então, se insurge contra esta prática. E no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Eram teses contra a venda de indulgências. A venda de indulgências foi a gota d'água para a eclosão da reforma protestante com Martinho Lutero. E a partir daí, Lutero, que a princípio, diferente dos outros reformadores, Lutero ele busca com que a Igreja Católica retorne às suas origens, com que a Igreja Católica, então, volte às Escrituras e abandone aquelas práticas antibíblicas. E nesse momento, então, a fúria da Igreja Católica recai sobre Lutero. Em 1520, o Papa emite uma bula de excomunhão de Lutero, bula esta que Lutero rasga em praça pública. Em 1521 acontece a Dieta de Worms, onde Lutero é levado pela igreja. A igreja tentava com que Lutero voltasse atrás nas suas colocações, e Lutero se nega. Lutero mantém-se firme ao lado das Escrituras, ao ponto de Lutero dizer, olha, a menos que vocês me provem pelas Escrituras que eu estou errado, jamais eu me retratarei e que Deus me ajude. A Igreja Católica passa a perseguir Lutero. Lutero foge. E daí, então, ao mesmo tempo que Lutero
promove a reforma protestante na Alemanha. Em outros lugares também outros reformadores surgem, como Zwinglio, em Zurique, na Suíça, contemporâneo de Lutero. Ele quase simultaneamente a Lutero promove a reforma na Suíça. Posteriormente, João Calvino em Genebra, John Knox na Escócia, a reforma protestante na Inglaterra, que teve um cunho muito mais político do que religioso. E então, dessa reforma protestante, surge as igrejas tidas como reformadas. Igrejas cujas confissões de fé se baseiam nos princípios defendidos pelos reformadores. E nunca foi tão necessário esse tema quanto nos dias de hoje, o tema da reforma protestante. É inegável que surge ou nasce um desejo ávido pela doutrina reformada, principalmente em meio à juventude atual. Por isso que esse tema, a reforma protestante e a juventude atual, é um tema muito pertinente para tratarmos aqui nessa noite. Eu passo novamente a palavra a Marília. Então, agora a gente vai fazer as perguntas que vocês mandaram. A gente não vai fazer, não, a gente vai falar, né? As perguntas. E. Então. Essa pergunta, inclusive, quem mandou foi nosso querido missionário Francisco José. Nós agradecemos pela participação aqui conosco, né, dessa forma. Poderia citar nomes de jovens ou pessoas com idades juvenis que fizeram parte da reforma? Os livros de história, pelo menos os que eu pesquisei, eles não nos trazem nomes de jovens que participaram ativamente na reforma protestante. Os livros de histórias focam apenas naqueles nomes proeminentes da reforma, como o próprio Lutero, Calvino, John Knox. Mas até esses homens proeminentes da reforma, eles eram relativamente jovens quando levantaram a bandeira da reforma. Martinho Lutero, por exemplo, tinha cerca de 34 anos. João Calvino tinha cerca de 25 anos quando levantou a bandeira da reforma. Aos 27 anos, João Calvino já publicava as Institutas da religião da religião cristã, perdão. John Knox tinha cerca de 30 anos de idade quando implementou a reforma na Escócia. Mas isso não significa que não tivessem pessoas muito mais jovens envolvidas na reforma. Por trás desses homens proeminentes existiam vários outros que os apoiavam, que os seguiam. Os reformadores, desde cedo, ensinavam aos seus filhos a doutrina reformada, que a salvação é unicamente pela graça de Deus, que somente a fé é o meio pelo qual essa salvação nos alcança, que somente a fé na pessoa e obra consumada de Cristo é capaz de salvar o homem pecador, de que toda honra, toda glória e todo louvor devem ser dedicados unicamente a Deus. Então, muitos jovens seguiram o exemplo e os ensinos dos reformadores. Então, não é difícil acreditarmos que muitos jovens, sim, envolveram-se diretamente na reforma. Mas a história, felizmente ou infelizmente, foca naqueles que foram proeminentes, que foram da dianteira da luta pela reforma protestante. Muito bom. Como conviver no mundo onde a reforma tem sido esquecida, inclusive no meio cristão? É preciso maturidade, é preciso, acima de tudo, um compromisso sólido com Deus.
No mundo em que os valores estão invertidos, as pessoas cada vez mais estão se distanciando de Deus. É preciso que o jovem reformado, que o homem reformado, que a mulher reformada, ela tenha um compromisso sério com Deus. Que ela tenha a sua vida pautada pelas Escrituras e somente pelas Escrituras. É preciso voltar às Escrituras. Nunca foi tão preciso a igreja brasileira voltar às Escrituras. O que nós estamos vendo nos dias de hoje é muita coisa sem peso bíblico. Os nossos jovens, muitos, desconhecem a Bíblia que carregam debaixo do braço. Então, para que o jovem possa enfrentar as intempéries desse mundo, para que ele possa dizer que é um jovem reformado, ele tem que ter a sua vida baseada nos ensinamentos bíblicos. Ele tem que pautar a sua vida pelos ensinamentos bíblicos. Escrevendo a sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 2, ele diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade." É preciso que esteja nesse processo de transformação contínuo, tendo a sua mente transformada pela ação do Espírito Santo do Senhor. É preciso que o jovem não absorva este modelo de vida que o mundo está constantemente colocando diante dos nossos olhos. E só então é que este jovem, é que o homem de Deus, poderá usufruir da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Louvado seja Deus. Amém. Vamos para a próxima pergunta. Qual medida os líderes podem tomar para resgatar os valores da reforma na juventude evangélica hoje? Em primeiro lugar, o líder deve ser exemplo. O líder deve ser um exemplo em tudo aquilo que prega e cobra do jovem. Não há nada mais desastroso do que um líder que cobra e prega aquilo que não vive. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que tinha muito cuidado nesse sentido. Escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27, ele diz: "Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado." A primeira coisa que um líder deve fazer para resgatar os valores da reforma e implantar esses valores junto aos jovens é ser exemplo. O jovem tem que olhar para o seu líder, para a sua líder, e ver nele o exemplo de alguém que tem a sua vida pautada pelos ensinamentos das Escrituras. O jovem tem que olhar para o seu líder e ver nele alguém que é exemplo a ser seguido. Em segundo lugar, os líderes devem incentivar os jovens a ter uma vida de leitura bíblica. Instigá-los a buscar conhecer cada dia mais o Deus revelado nas Escrituras. É importantíssimo os líderes incentivarem os seus jovens, a sua congregação como um todo, a ter uma vida de leitura bíblica. Apenas o conhecimento bíblico nos fará homens, mulheres, jovens, maduros na fé. Escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." É preciso ter uma vida de leitura bíblica. Oséias 4:6, em Oséias 4:6, Deus diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento."
Muitas das coisas que acontecem hoje no meio evangélico é unicamente por falta de conhecimento bíblico. Muitas pessoas se deixam levar porque desconhecem o Deus que é verdadeiramente revelado nas Escrituras. Uma das pautas dos reformadores era justamente que a Bíblia é a única fonte segura, verdadeira da revelação de Deus. Que a Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática. A Bíblia é o manual do cristão. Na Bíblia nós vamos achar os ensinamentos, os conselhos para todos os aspectos da nossa vida. Tudo aquilo que fazemos deve ser pautado pelas Escrituras. E isso está faltando hoje em nosso meio. E os líderes devem incentivar os seus jovens, sim, a ter uma vida de leitura bíblica. Devem incentivar os seus jovens a ter uma vida de leitura complementar. Quantas e quantas obras de homens de Deus não estão aí disponíveis para nos ajudar na compreensão bíblica? E muitas vezes nós estamos perdendo nosso tempo com coisas irrelevantes. E muitas vezes os líderes tratam os jovens como algo à parte da igreja. Não dão a devida atenção aos nossos jovens. Há alguém que diga que os nossos jovens são a igreja de amanhã. Mas os nossos jovens são a igreja de hoje. Eles serão os líderes de amanhã. Serão os pastores, os presbíteros, os diáconos. Estarão no ministério de louvor. Então, os jovens merecem muita atenção da parte dos líderes. Merecem incentivo, merecem apoio, merecem que os seus líderes estejam em constante ligação com os jovens, buscando saber quais são as suas dificuldades, buscando saber quais são aquelas coisas que eles sentem mais dificuldade no caminhar cristão. E de braços dados, ajudar esses jovens a caminhar, trilhando sempre o caminho ensinado e revelado nas Escrituras pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As próximas duas perguntas que ainda vão ser respondidas são, de uma certa forma, mais polêmicas, mas é bom a gente discutir sobre o tema, né? Quais os posicionamentos que um jovem reformado deve tomar diante das pregações modernas? Eu gostaria de responder essa pergunta com duas passagens bíblicas, primeiramente. A primeira está lá em 1 João, capítulo 4, verso 1, onde a palavra de Deus diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A outra passagem é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, que diz: Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O jovem reformado deve posicionar-se sempre ao lado das sagradas Escrituras. Tudo aquilo que foge à Bíblia deve ser rejeitado. O que nós estamos vendo nos dias atuais são muitos dos que se dizem pastores, dos que se dizem pregadores da palavra de Deus, apresentarem uma mensagem que exalta tudo, menos a Deus. E um público mais suscetível a cair nessas armadilhas é o público jovem. Os nossos jovens estão em desenvolvimento. O jovem, naturalmente, é ávido por novidades. E o jovem reformado, que, como falei anteriormente, tem uma vida de leitura bíblica,
tem uma vida de comunhão com Deus, ele não se deixa levar por todo o vento de doutrina. Porque a sua vida está alicerçada, está embasada na palavra de Deus. Então o jovem ele tem que se posicionar sempre ao lado da palavra do Senhor. Muitos movimentos surgem atualmente. Muitos movimentos focados no público jovem, que tentam atrair o jovem com aquilo que atrai os jovens no mundo. Mas nada é mais atrativo do que a palavra de Deus. Os reformadores lutaram muito para que os jovens da sua época, os cristãos da sua época, atentassem para a palavra de Deus, para que deixassem qualquer ensino que não fosse baseado nas Escrituras e voltassem a sua atenção inteiramente para a palavra de Deus. Em Gálatas 1:8, Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Jovem, alimente-se de pregações onde as Escrituras são expostas, onde Cristo é o centro e a glória de Deus inunda o seu coração. Pregação sem peso bíblico não alimenta. O que alimenta o cristão é a pregação bíblica. Pregação na qual Cristo é exaltado. Pregação na qual Cristo é o centro de todo o sermão. Esta, sim, é uma pregação bíblica e digna de crédito, de aceitação e de meditação, sempre que ouvimos. Tantos pastores sérios, comprometidos com a verdade do Evangelho, têm saído do mundo afora, pregando a palavra do Senhor. Não é difícil acessarmos o YouTube ou qualquer outra plataforma digital que nós encontraremos homens de Deus pregando o verdadeiro Evangelho. E é através da pregação feita por esses homens que nós devemos estar atentos, que nós devemos nos alimentar espiritualmente. Devemos observar todas as coisas, sempre tendo como critério básico e fundamental as Sagradas Escrituras. E reter o que é bom, aquilo que edifica, que está de acordo com as Sagradas Escrituras, e rejeitarmos aquilo que não tem peso bíblico. Amém. E aí, nós precisamos ou não de uma nova reforma hoje? Eu diria que não uma nova reforma. Eu diria que nós estamos precisando urgentemente resgatar os valores da reforma. Resgatar os conceitos pregados e defendidos pelos reformadores. A reforma protestante, ela é rica em conteúdo. E nós precisamos urgentemente resgatar esse conteúdo da reforma. Precisamos urgentemente divulgar os preceitos bíblicos defendidos pela reforma. Porque muitas igrejas ditas protestantes ou evangélicas têm se distanciado da verdade bíblica. Por motivos diversos, mas têm se distanciado da verdade bíblica. E é urgente a necessidade de voltarmos às Escrituras. É urgente a necessidade de levantarmos o brado da reforma protestante. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e a glória somente a Deus. Tem muita gente buscando a própria glória. Tem muita gente pregando o evangelho que não é o evangelho de cruz. Tem muita gente pregando o evangelho espúrio, que não glorifica a Deus.
Tem muita gente colocando o homem como o alvo principal do Evangelho. Mas o Evangelho não diz respeito ao homem. O Evangelho diz respeito ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Evangelho não diz que o homem é precioso. O Evangelho não diz que o homem é merecedor de todas as dádivas. O Evangelho fala de um Deus misericordioso, que embora o homem sendo pecador e merecedor da sua graça, ele graciosamente derrama sobre nós do seu amor. Ele, não levando em conta as nossas transgressões, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para entregar a sua vida na cruz do Calvário e, através do seu sangue vertido na cruz, nos purificar de todos os nossos pecados. Esse é o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação, o Evangelho que chama o arrependimento. Nos dias de hoje é difícil ouvirmos uma pregação que nos chame ao arrependimento. Mas o verdadeiro Evangelho, ele chama o homem ao arrependimento. É o Evangelho que nos conclama a negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, e entregarmos nossas vidas inteiramente nas mãos do Senhor, para que Ele seja não somente Salvador das nossas vidas, mas que, acima de tudo, Ele seja Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, louvado seja Deus, né, por essa live de hoje. E estamos satisfeitos, né? Foi um tema muito bom, um debate muito bom também. E eu espero que tenha acrescentado a vida de vocês de uma maneira boa e edificante, né? Então, é isso. Louvado seja Deus. E para aqueles que são adeptos da leitura e querem se aprofundar na leitura acerca do conhecimento da reforma, de quão grandioso foi esse movimento para esse momento que estamos vivendo hoje. Muitas leituras podem ser indicadas. Muitos livros, os antigos livros da graça, autores antigos, muitos autores dos dias de hoje apresentam livros com conteúdo vago e que não colocam a glória de Deus e a sua soberania acima de todas as coisas. Então, poderia indicar para vocês aqui, por exemplo, o livro Vivendo para a Glória de Deus, de Joel Bick, A História da Reforma, de Carter Lindenberg, Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça, de Paulo Anglada, entre tantas outras obras que edificam a Igreja do Senhor até os dias de hoje. Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, Deus é Soberano, de A.W. Pink, Pilares da Fé, de Franklin Ferreira, Credo dos Apóstolos, também de Franklin Ferreira. São obras com as quais você vai se enriquecer e você vai aprender muito mais acerca da Reforma Protestante, acerca da vida desses homens de Deus que se levantaram contra o domínio do clero, que se levantaram contra a venda de indulgências, que se levantaram contra a prática da simonia, contra os mandos e desmandos do clero da Igreja Católica. Muitos pagaram o preço com a própria vida. Outros viveram os seus últimos dias de vida refugiados numa pátria que não era sua. Tudo isso para que eu e você pudéssemos voltar às Escrituras, pudéssemos hoje nos chamar de cristãos reformados, cristãos cuja a teologia baseia-se unicamente na revelação de Deus nas Escrituras. Cristãos que têm o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Cristãos que, pela fé em Cristo Jesus somente, foram alcançados pela graça de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, regenerados pela ação do Espírito Santo. E louvado seja o nome do Senhor. Seremos glorificados na vinda do Senhor e estaremos eternamente com Ele nos céus.
para o louvor da glória de Deus. Amém. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A todos uma boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz? Amém. É isso, Louvado seja pessoal. Deus. Obrigada para quem acompanhou a gente. Essa live vai estar salva, como é mesmo? No Instagram, no YouTube e no No Facebook. Instagram vai lá pro IGTV. Viu? No Instagram, no IGTV, aqui no Mac Tancredo. Facebook No da YouTube, ia ser Tancredo, MEC, né? ICTV. Ia ser TV. E no Facebook da UMEC também. Então, vocês poderão compartilhar e tudo mais. E rever também, se quiserem. Então é isso. Obrigada pela paciência. Desculpa o atraso, o imprevisto, né? Agradecemos a presença do irmão Gleidson. E vamos convidar mais, né? Eu que agradeço a oportunidade. Então Em é nome de isso. Jesus. Tenha uma boa noite e que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Louvado Tchau. seja Deus.